Nós vamos conversar agora sobre hipnose, é isso? Você sabia que, segundo dados da Associação Brasileira de Hipnose, é possível reverter de 90% a 100% problemas como traumas, fobias, alergias, asma, síndrome de depressão? Para saber mais sobre isso, eu recebo o hipnoterapeuta Márcio Vinícius. Quero conhecer mais a respeito, inclusive, dessa questão muito interessante, muito séria, que é a hipnose. E tem relação com o hipnotismo, as pessoas costumam confundir. Meu caro, seja muito bem-vindo, bom dia, como vai você? Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Tudo bem. Vamos contextualizar, definir hipnose e hipnotismo? A gente me permita te dizer também, às vezes a gente tem essa coisa de cinema, de televisão, aí aparece aquele cara e vai, e mexe com você, e transforma a sua consciência. É tudo lenda, sim, ou não? Ou sim. Tem alguma coisa a ver? Existia antigamente, né? Se você perguntar hoje para diversos profissionais, eles vão dar diversas explicações sobre o que é hipnose e hipnoterapia. Perfeito. A hipnose em si é uma técnica, simplesmente uma técnica. O hipnotista, ou o hipnólogo, como as pessoas chamam, é aquela pessoa que estuda a hipnose. Certo. E o hipnoterapeuta é quem trabalha com a hipnose para fins terapêuticos. É assim. E há um mito, sim, sobre aquele pêndulo que a gente via antigamente. Aí muito você sai da realidade, e fala umas bobagens, nada a ver se com que as entrega, pessoas... isso é tudo lenda. É tudo mito. As pessoas perguntam, Márcio, eu vou sair do corpo durante a sessão? Não existe isso. Eu vou dormir, não vou acordar mais? Também não existe isso. Durante a sessão, se eu saio da sala, ele entra num sono fisiológico apenas. E daqui a pouco ele vai acordar por si só. Então, Márcio, aproveita e nos esclarece direitinho isso. Como e qual é a funciona? utilidade, como é que funciona também a hipnoterapia? A hipnoterapia ela consiste num tratamento terapêutico. A gente vai lá, preenche uma ficha clínica com o nosso paciente. Trabalhamos em parceria também com médicos, psiquiatras, psicólogos também, porque eu costumo falar que a hipnose é um apaga-incêndio. A gente pega um paciente traumatizado e a gente consegue reduzir aqueles sintomas do trauma em até 95%. Mas ali apagou o incêndio daquele momento. Depois por questões próprias e pessoais e entendendo que o paciente necessita disso, eu encaminho ele para um psicólogo e aí ele vai dar continuidade, porque a hipnose apagou o incêndio e o psicólogo vai agora regar o terreno e construir novamente aquela casa. Ele vai se autoanalisar e entender melhor aquilo. Durante as sessões, ele deita na sessão e aí apenas eu falo. Ele fala no preenchimento da ficha clínica, fazemos uma anamnese antes, depois disso ele deita. Anamnese. Anamnese é uma análise sobre o tema, sobre a queixa que o paciente está trazendo. Vou dar um exemplo. Sérgio. Às vezes a pessoa bate um carro. Eu tive um exemplo de uma paciente que bateu o carro há 8 anos atrás. E ela parou de dirigir. Na anamnese, ela me identificou e eu identifiquei que ela bateu o carro há 8 anos atrás. Então, eu trabalho a minha hipnoterapia para fazer uma regressão até aquela data. E aí, quando eu falo de regressão, é regressão de vidas atuais. Regressão não ao trauma, não para que ela viva o trauma novamente, mas para que ela limpe a emoção daquele trauma e não sinta mais problema nenhum em dirigir. Olha que interessante. E quais são especificamente, você já deu um exemplo prático, as patologias que são utilizadas, que cabem exatamente nesse tipo de terapia, Márcio? Eu não costumo dizer que é cura. Se eu disser que é cura, eu estou sendo muito... Enfim, não é cura, mas é um apaga-incêndio, como eu falei. Mas a gente trabalha muito pessoas com depressão, síndrome do pânico, medo de falar em público, fobia elevador, medo de altura. Isso acontece muito. A síndrome do pânico e a depressão é carro-chefe. É o que mais aparece. E o paciente perdendo totalmente o controle só para você que acabou de chegar. Isso não acontece, verbalizar demais e aquela loucura toda. Não é um mito, é mito isso. As pessoas dizem assim, eu vou falar o que eu não quero falar. Não, você fala de forma consciente, preenchendo a ficha clínica. Após isso, quem fala sou eu, hipnoterapeuta. Eu falo e você só ouve. Eu conduzo você e a sua mente, a gente afasta o senso crítico e trabalha no seu emocional, no seu inconsciente. Existe uma faixa etária específica para a utilização desse tratamento? Não existe. Eu, particularmente, atendo a partir dos 16 anos. Mas tem hipnoterapeutas que atendem crianças e tudo mais. E resultados práticos? Você tem, digamos assim, uma história interessante? Rápido, muito rápido. Tem pessoas que se curam de intolerância à lactose em apenas 3 sessões. Eu tenho 2 pacientes que, mãe e filha, eram intolerantes à lactose há mais de 15 anos. E ansiedade, a gente consegue controlar. Depressão, como é que é? A depressão, ela elimina os sintomas que faz com que a pessoa fique em casa, deitado, sem querer sair. Às vezes, até o paciente
cria estímulos novos para que saia desse ciclo vicioso que é a depressão. E não é cura, mas ela tem uma melhora significativa, 90%, 95%. E aí sim ela vai para a terapia dela e consegue ter resultados melhores com isso. Uma coisa muito séria que eu sinto é medo de altura. Eu tenho muito medo, não é uma coisa muito séria. Até subindo escada, se eu vejo alguma coisa assim mais alta, eu sofro vertigem e tudo mais. É possível a gente... Em apenas uma sessão. Em apenas uma sessão... Então vamos interromper o Balanço Geral para fazermos a sessão agora. Entendeu como é que é? É uma coisa que me incomoda sobremaneira. Então, em uma sessão, você consegue eliminar essa fobia, digamos assim? Eliminar. Fobia a gente consegue eliminar. Por si só. O que acontece, Sérgio? Nós somos traumatizados na infância, nós criamos trauma, todo ser humano tem traumas, e esse trauma é daquilo que a gente viu, ouviu e sentiu na infância. E aí a hipnose vai fazer isso, vai fazer com que você elimine aquela emoção, ressignifique aquele trauma e você consiga ter uma melhor qualidade de vida também. Para a gente fechar essa conversa tão interessante, sempre procurar, essa orientação ela é sempre necessária, você sempre procurar o profissional especialista, porque muitas das vezes, por exemplo, coach, e conheço vários coaches extraordinários, a gente fala, porque coach e tal, tem pessoas muito bem qualificadas nesta onda e há também os aproveitadores, tem péssimos jornalistas e tem bons jornalistas, ótimos, é cada um na sua área com qualificação, o importante é você procurar a pessoa especialista, é isso, Márcio? É isso mesmo, é o que eu ensino para os meus alunos, eu sou professor de hipnoterapia e é o que eu mais ensino. Primeiro, trabalhei em parceria, segundo, use ética e profissionalismo e respeite a pessoa que está ali do seu lado. É importantíssimo isso, porque ali tem um ser humano que precisa de ajuda. Independente do financeiro, ali tem um ser humano que precisa de ajuda. Márcio, muito obrigado pela contribuição, parabéns pelo trabalho, muito obrigado.